povo de Deus, aqui é o irmão Messias, estamos mais uma vez aqui no canal do YouTube. Para que este canal, meu irmão? Para abençoar a tua vida, a tua família. Eu tenho um breve testemunho para contar para vocês o que aconteceu na minha vida, né? O que Deus fez por causa de uma alma. Olha o que Deus faz na nossa vida por causa de uma alma. Eu tenho esse testemunho para edificar a tua vida, edificar a tua fé. Que Deus te abençoe. Então, esta palavra fica em Isaías 55, versículo 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Amém, meus irmãos. Olha que palavra. Serve para o meu testemunho esta palavra. Os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos. Irmãos, um certo dia eu estava em casa, eu estava lá em Bituba, eu estava lá em casa sentado na cama, e um dia bateu uma dor muito forte na minha perna. Senhor, eu já estava ali com Cristo, estava com Jesus, então bateu essa dor forte, bateu em minha perna, e eu não sabendo o que era. Irmãos, quando eu estava ali, essa dor cada dia mais continuava. E minha mãe ali estava ali junto comigo, a gente... Mãe, vamos orar para Deus fazer um milagre na minha vida, que essa perna continuava roxa e ela roxava cada vez mais. E eu não sabia o que era, irmãos. Escuta que Deus vai falar contigo através desse testemunho, irmãos. Então eu estava ali, minha perna, eu tenho diabetes desde os 7 anos, e aquela perna roxava. E nós disse, não, mano, vamos usar a nossa fé e vamos orar que Deus vai fazer o milagre. Mas quanto mais eu e minha mãe orava de joelho, aquela perna roxava cada dia mais. Chegou uns 3 dias, eu não aguentei mais de dor, irmãos. Eu fui para o hospital ali que ficava em Bituba, mais perto de casa. Mas sempre Deus falava comigo, eu não quero tu ali, eu quero em outro lugar. Mas eu não entendendo, eu não dando ouvido ao Espírito Santo. Mas aquela perna continuava doendo, com muita dor. E minha mãe pegou o carro, levou eu para o hospital ali. E eu cheguei naquele hospital com muita dor. Muito médico vieram ali analisar. Um dizia que era trombose. E eles davam medicação para a trombose. E irmãos, eu fiquei ali uns 6 dias naquele hospital de Imbituba. Irmãos, com muita dor e nada. Mandaram eu de volta para casa. E eu assim, mãe, já que a gente tem um Deus que pode curar, um Deus que ele faz milagre, nós cremos nesse Deus. Irmãos, mas quando Deus não quer, Deus quando quer fazer algo para salvar uma vida, uma família, porque a palavra de Deus diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. E aquela perna ali continuava, quando eu cheguei em casa, minha perna continuava a roxar, e quanto eu e minha mãe mais orava, e aquela perna continuava doendo. Irmãos, Deus me levou, o Espírito Santo falava, filho, eu quero te levar em outro lugar, outro hospital. Irmãos, peguemos o carro ali, minha mãe pegou o carro, me levou até o hospital de Tubarão. Chegamos em Tubarão ali, o hospital lotado de gente. Era um verão, era em dezembro, faz uns 2 anos isso, era em dezembro. Muito quente, irmãos, muito quente, faz quase uns 3 anos, era muito quente. Então quando eu cheguei ali naquele hospital, fui diretamente consultar com o médico. O médico chegou ali dizendo, vocês chegaram tarde. Mas não disse para mim, disse para minha mãe. Mãe, a perna do teu filho a gente vai ter que tirar uns 3 dias, a gente tem que tirar ela. Irmãos, minha mãe não quis falar, mas eu fui para aquele hospital ali, chegando lá em cima, eu fiquei ali primeiro no porão, era um lugar muito quente. Quando eu fui para o porão, ele me lembrei da passagem de Jonas, né? Quando Jonas não queria lá pregar a palavra em Nínive, então ele foi para debaixo do porão, porque o Senhor permitiu, naquele porão do navio. Eu me lembrei da passagem de Jonas na mesma hora, o Espírito Santo me lembrou. Mas quando eu fui, irmão, para aquele hospital, cheguei ali naquele porão, muito quente, eu comecei a orar, Senhor, o que tu queres comigo neste lugar? O Senhor foi me mostrando, irmãos. Comecei a orar, parei de reclamar, parei de falar e disse, Deus, eu estou aqui nas tuas mãos, faça o teu querer. E fiquei na maca ali 3 dias naquele porão, irmãos. Minha mãe ali já operada do coração, não aguentava mais de dor também. E nós estávamos ali numa batalha, irmãos. Então olha o que Deus faz por uma alma, por uma família. Eu estava ali, irmãos, naquele porão e pedi para o Senhor, Senhor, dá uma vaguinha para mim lá no quarto, porque era muita gente, a fila era enorme, eu era o último da fila. Mas quando Deus quer te colocar num lugar para salvar uma alma, olha o que Deus faz.
Comecei a orar. Senhor, me leva lá pro quarto. Em 2 dias o Senhor me levou lá pro quarto. Chegando lá no quarto, meu irmão, o médico continuava, vamos tirar a perna dele. Vamos tirar a perna dele porque isso aí é falta de circulação. Ele deu a doença, deu o diagnóstico para minha mãe. Não falava nada para mim, porque ele já via como eu estava e não queria botar mais nada no meu coração. Mas o médico ali sem fé nenhuma, meus irmãos. Mas eu e minha mãe com minha fé. Irmãos, ele botou uma medicação, o doutor botou uma medicação que eu não parava. Ali eu ia no banheiro em 10 minutos ali, porque a medicação era muito forte, meu diabetes aumentava demais, ia para 600, 700, meu diabetes era muito forte. Então eu urinava direto. Então, meus irmãos, quando a minha mãe também carregava eu naquela cadeira de roda, ela sem força, nós começamos a chorar, começamos a aclamar o Senhor ali, disse, porque o banheiro era muito longe. E eu perguntei para o Senhor, Senhor, podia colocar no banheiro mais perto, mais próximo? E o Senhor foi colocando eu ali, eu orei. Na madrugada o Senhor disse, filho, eu vou te mandar lá para o outro quarto. Irmãos, olha aí o que Deus faz. Olha o mistério de Deus aí. Quando eu cheguei lá no quarto, no outro quarto, o banheiro era bem pertinho, minha mãe conseguia levar eu, não precisava de cadeira de roda. E a gente deu graças a Deus. Senhor, o que o Senhor quer comigo nesse quarto? Irmãos, quando eu cheguei de manhã cedo, o enfermeiro veio para dar injeção em mim. Aquela medicação que o médico colocou muito forte, doía muito o meu corpo, muita dor, meus irmãos. Quando eu cheguei de manhã naquele quarto, aquele quarto tinha uma grade do meu lado, e eu perguntei para o enfermeiro, que grade é essa? Ele disse, aqui ficam os presidiários, aqueles que estão na prisão, ele vem para cá para ser tratado. Irmãos, o Espírito Santo na mesma hora, filho, tu estás numa prisão, como se estivesse dentro de uma prisão. E ele foi dando discernimento para mim. Ele falou ali, sabe o que Paulo e Silas fez, filho? Eles começaram a adorar. Oh, aleluia! Glórias a Deus! Aí que eu fui entender o plano de Deus naquela hora, meus irmãos. E quando eu cheguei ali, comecei das 8 da manhã até as 8 da noite. Eu comecei a glorificar, adorar o nome do Senhor. Comecei a louvar o hino. Comecei a glorificar, adorar. E tinha um homem do meu lado com a mesma doença minha. Já tinha diabetes, já estava quase perdendo a visão e perdendo a perna. Irmãos, quando ele viu me adorar, ele disse, que alegria é essa? Do jeito que tu estás aí sem visão. Por que tu é alegre assim? Irmãos, aí que eu entrei com a palavra de Deus. Aí que eu entrei com Jesus. Eu disse para ele, essa felicidade não está em mim. Essa felicidade vem de Jesus. Irmãos, aí que começou o mistério. Aquele homem era católico achado. Aquele homem tinha um coração endurecido. Mas Deus, quando tem um plano na alma, Deus, quando tem um plano na vida, Ele manda nós para um lugar que a gente às vezes não quer. Irmãos, é isso que Deus fez comigo. Botou naquele hospital para aquela alma. E eu fui falando de Jesus para ele. Ele foi chorando, ele disse, não, filho, não adianta ter essa fé aí, porque o médico disse para mim que eu ia perder a minha perna. E eu falei com a autoridade de Deus que Deus me deu, irmãos. Eu falei para ele, tu não vai perder a tua perna não. O Senhor me está falando que tu vai lá para baixo e a tua perna eles não vão tirar. Irmãos, ele já tinha tirado, o médico já tinha tirado 2 dedos dele. E ele o médico já tinha falado que ia tirar a perna dele. E ele ia comprar um homem muito rico, um homem que tinha fazenda. E ele disse que ia perder a perna. E eu falei para ele, não, o meu Deus não vai permitir que tu vai perder essa perna. Eu usei a minha fé naquela hora. O homem foi para baixo, irmão, no outro dia, 8 horas da manhã. Irmãos, quando ele disse, eu tô indo, filho, eu tô indo. Ora aí, mas eu tô perdendo a minha perna. O médico já disse para ele comprar a prótese, que ele vinha com a perna direita tirada. Irmãos, eu comecei a orar. Deus, se tu colocou eu neste lugar, tu tem algo para fazer neste homem. Eu creio na tua palavra, que tu é Deus que faz milagre ainda. Deixa essa perninha deste homem aqui para ele ver a tua glória. Irmãos, quando eu cheguei 9 horas da noite, aquele homem chegou. Filho, eu acordei. O que foi? A minha perninha está aqui. Irmãos, eu dei um glória a Deus bem alto. Até os enfermeiros, que isso? Não, é o glória a Deus porque o nosso Deus é poderoso. Aquele homem, irmãos, ficou ali com fé. Deus botou a fé dele no coração dele. Mas ele continuava o coração duro e eu comecei a adorar, glorificar o nome do Senhor. Irmãos, para terminar, aquele homem tinha uma esposa do lado dela e aquela esposa também continuou tendo fé ali, irmãos. E aquela esposa foi tocada também por Deus. Eu comecei a pregar, a mãe começou a pregar a palavra de Deus para ela também. E chegou uma mulher, irmãos, e a minha perna continuava doendo. Mas chegou um médico e disse,
Aí começou a branquear no mesmo dia a minha perna. E o médico disse, ó, tá dando resultado. Olha o que fez a fé minha, meus irmãos. Olha o que faz a fé. A palavra de Deus, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas eu tive fé naquela hora. E minha perna começou ali. Quando eu orei pelo aquele homem, a minha perna começou a branquear, começou a circular o sangue. E o médico disse, eu não sei o que está acontecendo aqui. E eu falei para ele, é o nosso Deus que está trabalhando. Ele disse para minha mãe, ó, vamos ver, no outro dia, de repente, não precisa mais tirar a perna do teu filho. Irmãos, eu ia ficar 1 mês no hospital. Eu fiquei só 15 dias, para a glória de Deus. Ali, irmãos, e quando eu falei, chegou uma irmã ali que não me conhecia e disse, filho, acabou o teu fim aqui. O teu fim chegou, a tua vitória chegou, o teu milagre chegou. Irmãos, deu 14 dias. No 15 dias aquela mulher chegou, mas eu falei para ela, olha para aquele homem, porque aquele homem vai aceitar Jesus. Irmãos, ela começou a orar. Então aquele homem começou a chorar e disse, eu quero aceitar este Jesus desse moço. Eu quero aceitar este Jesus que faz milagre. Irmãos, não aceitou só ele, aceitou ele, o filho dele que vinha ali também cuidar dele, aceitou a sua esposa e aceitou mais algumas pessoas da família dele. Porque Deus faz assim, Deus faz maravilha no meio do seu povo e aquele que crê. Irmãos, Deus me levou até aquele lugar, naquele hospital, para me fazer um milagre na minha vida. E depois de 15 dias, irmãos, o médico chegou ali e disse, eu não sei o que aconteceu, mas eu sei, eu falei para o médico, foi o nosso Deus. Irmãos, aquele médico começou a chorar e Deus colocou fé naquele médico também, que ele disse, foi Deus mesmo, porque eu ia tirar a perna dele. Irmãos, eu comecei a chorar e glorificar o nome do Senhor. E é assim que Deus faz, irmãos. Às vezes nós não queremos o lugar que Deus quer, mas faça a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é maior para as nossas vidas. E aquela alma, aquela família foi salva. Levei um evangelho. Não, foi eu que convenci? Não. Quem convence do pecado não sou eu. Quem convence é o Espírito Santo de Deus. Eu fiz a minha parte, fazer o ID do Senhor. Irmãos, foi doloroso, mas valeu a pena por essas almas se entregar aos pés de Jesus. Porque a palavra de Deus fala, uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Então foi maravilhoso, irmãos, entrar naquele hospital. E eu saí dali com o meu milagre, com as minhas perninhas até hoje, para glorificar e adorar o nome daquele que é digno de toda a honra e toda a glória. Fica com esse testemunho para edificar a tua fé, a tua família. E se inscreva no canal do Irmão Messias aí. O Irmão Messias não é nada, mas o Deus que ele serve, ele é tudo para nós. Sou apenas um vaso na mão do oleiro. Então, que Deus te abençoe. Manda um like aí, um positivo, se você gostou do testemunho. Passa mais para alguém, né? Então também aperta o sininho aí, para que você não perca nenhum vídeo durante o dia. Que Deus te abençoe, a tua casa e a tua família. Que edifica a sua fé. Não perca a fé, porque Deus faz milagre ainda. Em nome de Jesus. Amém. Amém.